Eu e Tony éramos amigos por mais de 5 anos. E até aquele dia eu nunca havia sido convidado para conhecer, e muito menos dormir em sua casa. Por que o convite tão repentino? Perguntei, colocando a mochila nos ombros. Meus pais vão sair. Achei que era hora de você conhecer minha humilde morada. Respondeu Tony. A casa não era nada humilde. Era uma grande casa de madeira pintada de branco que erguia num terreno cheio de árvores enormes, como se estivesse ali desde o início da cidade. Sua mãe era uma mulher pequena, de um sorriso desconfiado e que movia pelos cômodos de uma maneira estranha. Seu pai era um homem grande, forte, com os olhos escuros, que me seguiam observando cada passo que eu dava. Às 19 horas, seus pais saíram e eu perguntei: "E agora? Quais são os planos?" "Nada especial. Pizza e videogames", respondeu Tony, me convidando para seu quarto no segundo piso. Seu quarto era pequeno. Parecia uma ilha no meio do casarão, com pôsteres de carros por todas as paredes, uma cama desarrumada, um closet com roupa suja por todo o piso, uma televisão e uma mesa com 2 cadeiras e um videogame. Nós comemos a pizza e jogamos por um tempo. A casa estava silenciosa. O único barulho que ouvíamos era o nosso. De repente, Tony olhou para o seu relógio e, sem olhar para mim, disse: "Ei, Léo, aqui em casa tem uma regra estranha." "Que regra estranha?" perguntei. "Depois das 21 horas, não podemos sair do quarto. Nem para tomar água ou usar o banheiro. Para nada. A porta fica trancada até o dia nascer." Disse ele. "Você tá brincando, né? E se eu precisar fazer xixi?" Perguntei, sorrindo e pensando que era apenas uma piada. "Faz agora, e se precisar depois das 21, usa aquilo." Disse Tony num tom sério e apontando para um balde no canto do quarto. O meu sorriso desapareceu e eu disse: "Cara, e por quê? Isso é loucura." "São regras dos meus pais que não pretendo quebrar, Léo." Eu não sabia o que pensar. Não podia acreditar naquela regra tão estúpida. De repente, lá embaixo no primeiro piso, um relógio começou a badalar e Tony correu em direção da porta do quarto. Antes do relógio dar a última badalada, a porta já estava fechada, trancada e com um enorme ferrolho colocado. "Pronto, agora estamos bem", disse ele aliviado. "Tony, que diabos está acontecendo?" perguntei. "Nada, meu amigo, é só uma regra estranha", disse ele olhando para o jogo. Eu já não olhava, já não queria jogar. Olhava para a porta desconfiado, assustado e arrependido de ter aceito o convite. A casa parecia mais silenciosa. Um silêncio diferente e arrepiante, como se alguma coisa ruim estivesse prestes a acontecer. Uma hora passou e nada. Meu medo foi pouco a pouco dissipando e eu voltei a jogar. "Tony, você realmente precisa fazer alguma coisa. Você não pode ficar trancado aqui nesse quarto todas as noites depois das 21 horas, como se fosse uma criança." "Isso é loucura, meu amigo." E naquele instante ouvimos umas batidas nas tábuas do salão principal do primeiro piso. "O que foi isso?" perguntei espantado. "Não é nada não. São apenas algumas tábuas das paredes ou do piso se ajeitando", respondeu Tony sem tirar os olhos do jogo. "Isso não pode ser a casa se ajeitando, Tony." As batidas pararam e poucos minutos depois um outro ruído ainda mais estranho começou. Ruídos de passos lentos e arrastados que pareciam vir do cômodo que ficava bem debaixo do quarto.
E agora, Tony? Isso não pode ser da casa. Eu disse assustado. Simplesmente ignore, Léo. Se você ignorar, ele desaparece. Pediu Tony. O quê? Ele quem? O que desaparece? Perguntei com os olhos arregalados. Porém, antes dele responder, uma voz chamou do outro lado da porta do quarto. Tony, meu querido. Era a voz da mãe dele. Seu pai e eu chegamos. Eu trouxe biscoitos quentinhos para você. Abra a porta. Tony não respondeu. Ficou calado olhando para a porta com o dedo trêmulo frente à boca, pedindo silêncio. Tony, é a tua mãe. Por que não abre a porta? Perguntei sussurrando. Shhh. Não é ela, Leo. Sussurrou Tony, implorando silêncio. Eu não conseguia entender por que Tony estava tão assustado e não abria a porta. Se não era sua mãe, quem podia ser? Não seja bobo, filho. São bolinhos de chocolate. Insistiu a voz. De repente, batidas na porta. Tony, vocês estão bem aí dentro? Eu toquei no braço de Tony na tentativa de pedir por alguma explicação. Mas com os olhos arregalados, ele implorou por silêncio sem palavras. Meninos, isso não tem graça, disse a voz. E com um tom áspero e duro, gritou batendo fortemente contra a porta. Abra a porta. Eu sei que vocês estão aí. Tony, se não é a tua mãe, quem é? Não sei, Léo. Segundo a mamãe e o papai, é um espírito que se faz passar por pessoas da família no intuito de fazer eu abrir a porta. Ele sempre aparece imitando a voz da mamãe ou a do papai. Respondeu Tony. E por que não chama a polícia? Eu não tenho telefone. Eu tenho, Tony. Por favor, não liga, Léo. O espírito pode ficar ainda pior. Pediu Tony, afastando do jogo. Tony engatinhou até a cama e puxou os cobertores, cobrindo seu corpo da cabeça aos pés. E a voz calou. Eu sabia que não havia sumido, que estava aí do outro lado da porta, esperando. Enquanto Tony escondia debaixo do cobertor, tremendo de medo, eu fiquei de costas para a parede, de olho na porta, e como um tolo, pensando em sair e encarar fosse quem fosse ou o que fosse. E bem devagar comecei a caminhar para a porta. Léo, não. Pelo amor de Deus, não abra. Não olhe. Implorou Tony da cama. Ao chegar à frente à porta, agachei e olhei pelo buraco da fechadura. Não vi ninguém. O corredor estava vazio. E lá embaixo, no primeiro piso, os passos começaram. Lentos, arrastados e subindo em direção do nosso quarto. Tony, que horas teus pais vão chegar? Perguntei apavorado e sem saber o que fazer. Não sei, Léo. Eles não disseram. E outra vez fui até a porta e fiquei olhando o corredor pelo buraco da fechadura. E pouco a pouco o barulho foi aproximando do topo da escada. Meu medo aumentava. Poucos segundos depois, o monstro apareceu. Eu não podia acreditar. Não era apenas um monstro. Eram dois. Eu resolvi fazer o que Tony nunca pôde. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Enquanto os monstros aprontavam diante da porta do quarto, batendo e chamando, a polícia chegou com a sirene desligada, arrombaram a porta da casa e entraram. Os monstros nem sequer tiveram tempo de sumir ou descer a escada. E tudo acabou. Tony foi enviado para viver com uma tia em uma outra cidade e os pais foram presos e acusados de torturarem o próprio filho.